ansiedade é um empecilho para muitos estudantes. Ela aparece antes de uma prova, durante vestibulares, Enem e também na universidade. O medo de fracassar se faz presente na vida daquele que convive com pressão familiar, comparação constante e cobrança intensa. Hoje, para falar sobre ansiedade na vida dos estudantes, a gente conversa com a psicóloga Lucivane Gasparim Cola. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Eduarda. Estou muito feliz em estar aqui. Obrigada pelo convite da TV Câmara e por estar aqui falando de um assunto tão importante para os estudantes, para os jovens e para as famílias. É importante a gente ter conhecimento, desse assunto. Então, para a gente começar, eu gostaria de saber as causas mais comuns dessa ansiedade na vida dos estudantes. Então, Eduarda, a ansiedade, ela é normal na nossa vida, né? Ela faz parte do nosso dia a dia quando nós enfrentamos situações novas. Na vida dos estudantes e dos adolescentes ainda mais, porque por si só a adolescência já é uma fase bem turbulenta, né? Uma fase de transformações físicas, emocionais e sociais também. Então, o estudante, nessa fase de Enem, de pré-vestibular, de vestibular, eles se sentem pressionados. E essa pressão, muitas vezes, faz com que essa ansiedade, ela fique mais intensa. A ansiedade normal, digamos assim, ela passa depois da prova, depois do algo novo que esse estudante fez. A ansiedade, transtorno, ela intensifica. E ela fica recorrente. Então, o estudante, ele vai sentir, o adolescente, enfim, ele vai sentir essa ansiedade todos os dias, vai ter problemas de estudo, social, familiar, ele vai se recolher, ele vai sentir essa ansiedade fisicamente também, como ataque cardíaco, sono irregular, isolamento, pensamentos suicidas muitas vezes, autolesões. Então, os pais, enfim, as pessoas que fazem parte do meio desse adolescente precisam estar atentos a esses sinais, quando a ansiedade passa da borda da normalidade. Essa é uma forma de identificar a ansiedade da pressão acadêmica e do transtorno. O transtorno, ele tem vários tipos, né? Sim, o transtorno da ansiedade, ele pode acontecer do transtorno leve, né, ao transtorno mais grave. O que a gente identifica na questão dos transtornos de ansiedade? Quando realmente o transtorno está interferindo no dia a dia do adolescente. Né? Quando a gente percebe, o adolescente ele parou de fazer o que ele estava fazendo. O adolescente ficou mais triste, choroso. A gente nota visivelmente assim quando algo, né, os pais principalmente não está bem na vida do adolescente. E a pressão com o futuro também, né, com a nota desse vestibular, com as comparações. Hoje as redes sociais, elas fazem com que os adolescentes se comparem muito. E isso tem ocasionado muitos transtornos de ansiedade. Porque nas redes sociais, né, a gente só apresenta geralmente o que é positivo, né? Sim. E a gente esquece do que aquilo ali não é o todo dia a dia da pessoa. É uma parte desse dia. E os adolescentes, eles acabam, sim, por conta da estrutura psicológica, do amadurecimento, fazendo essas comparações e às vezes eles sofrem com isso. Uhum. E quais técnicas de controle de ansiedade esses estudantes podem fazer para melhorar o seu dia a dia, principalmente perto de uma prova, de um vestibular? Então, primeiro, né, para que o adolescente fique mais seguro e tranquilo, ele não pode deixar, estudar no dia anterior da prova, né? Ele precisa manter uma rotina regular de estudos. Uma rotina de sono, uma rotina entre o equilíbrio entre o estudo e o lazer, conversar com pessoas, né, que eles se sentem à vontade, uma boa alimentação. Isso é muito importante para que eles cheguem no dia da prova mais seguros. No dia da prova, a respiração também é muito importante, né? A respiração
diafragmática, né, que o adolescente, enfim, a pessoa inspira pelo nariz, com calma, inspira pela boca, repete isso várias vezes, quando chega, senta na mesa antes de iniciar a prova, né, faz essa respiração, isso ajuda a acalmar. Mas o estar preparado, né, antes dessa prova, ajuda muito ao adolescente ficar tranquilo. E uma coisa importante é que o adolescente ele precisa saber, o estudante, que a nota não define quem ele é, né? Então, às vezes, nesse momento da prova, o estudante está muito ansioso, não conseguiu controlar essa ansiedade. Então, vai diminuir sim, né? Vai diminuir a atenção, a concentração e muitas vezes o resultado não vai ser o esperado. E quando que é recomendado o estudante procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica? Então, quando esse sofrimento, né, emocional, psíquico, ele é intenso, né? Quando o adolescente ou os familiares perceberem que está tendo muito prejuízo no dia a dia desse adolescente. Tipo, essa ansiedade se torna intensa e todos os dias, com pensamentos, né, ruins, com desesperança, o adolescente não sente mais vontade de prosseguir. Então, isso é muito importante, procurar ajuda para que tudo isso seja sanado e os resultados dessa saúde mental sejam benéficos. E a ajuda psicológica ela é bom em qualquer momento, né? Com certeza. Por mais que não seja um transtorno, é importante fazer a terapia, né, fazer esse tratamento justamente para ajudar a saber como se portar nesses momentos de ansiedade. Sim, e assim, a gente percebe que os adolescentes da atualidade, eles estão com uma estrutura psicológica mais fragilizada, né? As frustrações, é muito difícil para eles lidarem com as frustrações. E hoje os pais têm muitos adversários para lidar nessa educação, né, dos filhos. É muita concorrência para os pais, né? Redes sociais, os amigos, enfim, é difícil hoje educar um ser humano. Mas com diálogo, né, respeito, acolhimento, conhecimento, a gente consegue sim estruturar, né, o psicológico do nosso filho, enfim, do estudante, para que ele consiga lidar, né, com as adversidades da vida que acontecem. Com certeza. E como que os pais podem realmente perceber o que está errado e agir de forma a ajudar o seu filho a superar essa dificuldade? Eduarda, eu sempre costumo, né, falar lá no meu consultório, enfim, para os pais dos meus pacientes, que a gente precisa fazer com que os nossos filhos corram para a gente e não da gente, né? Porque na maioria das vezes a voz do amigo, do colega tem muito mais poder do que a voz dos pais. Mas quando se tem um vínculo, né, quando se tem algo muito próximo com os nossos filhos, a gente consegue ter diálogo, ter acolhimento. Então, o que os pais precisam fazer? Acolher, conversar, não comparar, né, não fazer comparações e tentar não pressionar. Né? E sempre lembrando que a escolha da faculdade, enfim, do curso, quem faz é o estudante, não os pais. Com certeza. A pressão deve ser para o estudante dar o melhor de si. Exatamente. E não ser melhor que o outro, né? Exatamente. Então é isso, Lucivane, muito obrigada. Foi uma conversa muito importante, né? A gente falar sobre esse assunto que muitas vezes é ignorado. Com certeza. E hoje em dia, falando em saúde mental, nós precisamos estar atentos a qualquer sinal. Porque, como eu falei, os adolescentes eles estão mais fragilizados. Então, a gente precisa cuidar para que eles tenham uma vida, né, saudável e que eles prosperem na vida deles. Com certeza. Então, muito obrigada por comparecer com a gente e conversar sobre esse assunto. Lucivane, você é sempre bem-vinda na TV Câmara. Obrigada a você também que assistiu a gente até aqui. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Até a próxima.